Deus, aleluia. É chique, mas nós queremos só ser a voz que clama no deserto, amém, irmãos? Aleluia. Sou grato ao Senhor por esta noite, por estar aqui na casa do Senhor mais uma vez que Ele nos concede. Para mim sempre foi, não me cansarei de dizer, sempre foi e sempre será um privilégio estar na casa do meu Deus, o adorando e exaltando o seu santo nome. Amém? Amém! Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Os visitantes que nos visitam nesta noite. A Heloísa, a Viviana, a nossa irmã Rita. Glória a Deus. Se sintam bem-vinda na casa do Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. E o Senhor nos concede a oportunidade de ouvir a sua santa palavra. Glória a Deus. Que nós possamos valorizar cada oportunidade que Ele nos concede poder o adorar. 2 Reis, capítulo 5. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está aqui conosco nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Todos acharam? Quem achou da glória? Aleluia. Tão fraco, quem achou da glória? Aleluia. Você sabia, se você sabia, eu vou, aleluia, te lembrar nesta noite que é um mistério tremendo da glorificação ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você não glorifica, aleluia, glória a Deus, porque é uma obrigação. Nós não glorificamos porque nós não temos o que fazer. Nós não glorificamos a Deus, aleluia, glória a Deus, porque eu tenho, não. Nós glorificamos porque Ele é digno. Glória a Deus. Eu glorifico e exalto aquele que está acima de tudo e todos. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos assírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, glória a Deus, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levaram a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei na mão, meu Senhor, para que eu restaure da sua lepra. O versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure a um homem da sua lepra? Pelo que devera notais, peço-vos, e vejo que buscai ocasião contra mim. Senta, dando glória ao nome de Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do teu lado e dissesse assim para ele: a lepra não impede de adorar, mas adorar limpo é bem melhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aleluia. A Bíblia diz que
povos assírios. Aleluia. Glória a Deus. Mas porém este homem estava leproso. E o que é a lepra? Uma doença, antigamente, se fosse nos dias de hoje que nós estamos vivendo, ela seria considerada como o vírus do HIV, que é uma doença que não tem cura. Louvado seja o nome do Senhor. Uma doença que aqueles que tinham, que era diagnosticado com esta lepra, eles eram afastados da sua família, afastados da sociedade, era excluído sozinho. Aleluia. Para morrer só. Aleluia. Glória a Deus. Só que aqui nós vemos um caso diferente, porque nós vemos que Jesus, ele operou, curou muitos leprosos, sarou essas pessoas, como lá em Lucas vai falar sobre os 10 leprosos que foram até o Senhor, e o Senhor dizendo: Senhor, se tu quiser, tu pode nos tocar a mim. E Jesus vai dizer assim para eles: vão e mostre seu sacerdote. E no meio do caminho aqueles homens perceberam que estava curado, que estava sarado. Mas a Bíblia diz que só um voltou para agradecer. No Novo Testamento vai relatar outros textos, aleluia, de um leproso que veio até Jesus. A Bíblia diz que ele adorou, se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse: quero ser limpo. E o homem ficou imediatamente curado. Então Jesus, irmãos, tem umas formas de trabalhar que muitas das vezes o ser humano ele tenta compreender, mas ele não compreende, porque Deus é Deus. Deus, ele, quando ele quer operar, ele não precisa dar satisfação para nenhum de nós. Ele não precisa dizer para nós, quando nós oramos por uma cura, pelo livramento, como pelo escape, ele não precisa dizer para nós: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Ele não precisa, porque ele não precisa consultar o homem e a mulher. Quando ele faz, ele está à frente. Aleluia. O caso de Naamã era diferente. Naamã não estava excluído da sociedade. Naamã estava em destaque, era o chefe do exército do rei da Síria. Estava em destaque, aleluia. Estava ali com a lepra escondida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu pedi para você falar para o teu irmão: adorar, aleluia, com a lepra você pode adorar, mas adorar limpo é muito melhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E este homem, aleluia, estava leproso com esta doença, e com certeza esse homem procurou a medicina, mas com certeza ele não teve, aleluia, resultado nenhum. Só que a Bíblia diz que para a casa de Naamã levaram uma menina presa, uma menina cativa da terra de Israel. E esta menina, ela servia a mulher de Naamã. Aleluia. Deus muitas das vezes nos coloca em certa situação, em certo lugar. Louvado seja Deus, que Ele permite, Ele deixa algo acontecer e nos coloca, ou permite nós passarmos por situação que muitas das vezes nós, como ser humano, a diaconisa Daiane disse hoje, bem no clamor do meu dia, que muitas das vezes nós questionamos. Muitas das vezes nós dizemos: Senhor, mas eu estou andando nos teus caminhos, eu vivo em sinceridade na tua presença, eu estou orando, eu estou buscando. E por que isso me aconteceu? Por que isso me sobreveio? Aleluia. Só que Deus, irmãos, Ele tem um plano tudo. Tudo que acontece na vida do servo de Deus que teme ao Senhor verdadeiramente, Deus tem um projeto para tudo. Pode até parecer que é para o mal, mas o nosso Deus, Ele tem o poder e a autoridade para transformar a situação, o cenário em vitória. Aleluia. E essa menina estava lá na casa deste homem servindo.
Tem muitos profetas por aí dando profetado. Aleluia. Profeta do cão, não é de Deus, com os espíritos enganadores para enganar. E o povo correndo atrás de profecia, não lê a palavra de Deus. Aleluia. O inimigo da nossa alma é sagaz e astuto. E escute bem uma coisa. Satanás, ele escuta tudo que sai da nossa boca. O adversário da nossa alma, ele só não pode ler os nossos pensamentos. Mas tudo que você falamos, o nosso dia a dia, ele vê. Ele sabe. É por isso que muitas das vezes Satanás entra como espírito de mentira para muitas pessoas dessas, como espírito de profeta. Aleluia. Ah, fulano disse a minha vida toda, irmão. É por isso que nós temos que orar. Porque Deus não trabalha com espírito de adivinhação. Deus trabalha com revelação. E dá profeta nesta terra assim, que são usados por Deus e são instrumentos na mão de Deus. Mas para isso é bom nós orarmos. Para isso é bom nós buscarmos discernimento espiritual de Deus. Para que nós venhamos saber discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Aleluia. Porque existem muitos por aí enganando. Muitos. E tem levado, arrastado multidão. Mas por que esse povo segue, pastor? Por que esse povo se enganado de tal forma? Porque não tem intimidade com Deus. Porque não tem comunhão com Deus. Porque não lê a palavra de Deus. E são, sem falta de conhecimento, são enganados pelo inimigo. Então é por isso que eu e você temos que ler a palavra de Deus. Temos que buscar a presença do Senhor. Temos que buscar ter intimidade com Deus. E pessoas que querem aceitar Cristo para ter uma vida boa, para ter uma vida, vamos dizer assim, que não tenha dificuldade, uma vida de sossego, achando que não vão passar dificuldade. Esse é o evangelho que estão oferecendo. Venha para Deus e tudo está certo. Venha para Deus e você não passa dificuldade. Venha para Deus e você vai e acaba tudo. Que mentira do cão. Porque o evangelho do Senhor é sofrer com Jesus, é levar a cruz, é renúncia. Aleluia. O evangelho do Senhor, aleluia, traz mudança na nossa vida. Glória a Deus. A primeira mudança que Jesus traz é no nosso caráter. Evangelhos por aí são pregados, as pessoas igual, mas não há mudança. Não há transformação de vida. Você olha e você não vai se parecer com Cristo. Porque o jovem Cauê louvou aqui e ele disse uma palavra que o apóstolo Paulo vai usar: não vivo eu mais. Se Cristo vive em nós, como é que nós vamos viver nesta terra? Se Cristo vive em nós, nós vamos continuar no pecado? Se Cristo vive em nós, nós vamos continuar na mentira? Se Cristo vive em nós, nós vamos continuar falando besteira? Se Cristo vive em nós, nós vamos continuar chamando palavrão? Se Cristo vive em nós, nós vamos continuar fazendo por aí coisa errada? Se Cristo vive em nós, nós vamos nos consertar e procurar agradá-lo. Se Cristo vive em nós, eu não ando mais na mentira, eu não ando mais na prática, aleluia, do homossexualismo, do lesbianismo, não, irmão. Do adultério, da traição. Aleluia, Deus. Se Cristo vive em mim, eu vou ter uma nova vida. Glória a Deus. Cristo não é vida? Jesus não é mudança na vida daqueles que ele chegou? Teve pessoas que Jesus chegou, ele chegou. Aleluia. E ele não precisou dizer assim: você é ladrão, você rouba, você tira do povo. Jesus chegou. E aquela pessoa sentiu o seu pecado, confessou a Cristo e se arrependeu. Como, aleluia, a Bíblia vai dizer que Zaqueu fez. Aleluia, glória a Deus. Então é nós. É Cristo entra, eu me arrependo. Cristo entra, eu me converto. Cristo entra, eu paro de mentir. Cristo entra, eu paro de fazer coisa errada.
a serviço. Você está pronto para servir? Aleluia. Como servo, nós temos que estar pronto para servir. Jesus, ele nos deu o maior exemplo. Quando a Bíblia diz que ele vai pegar uma bacia, vai colocar água, vai pegar uma toalha e colocar no seu ombro, e vai estar reunido ali com seus discípulos e vai chamá-los para lavar. O que é isso? Isso era sinal de servo. Quem fazia isso era servo, irmão. Não era senhor, era servo. Chegava uma pessoa, lavar os seus pés, secar, era servo. Jesus se fez servo. Jesus nos deu o exemplo de servir. Tanto que quando Pedro disse, ele disse: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Não, jamais o Senhor vai lavar meus pés. E Jesus vai dizer: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Ele disse: então lava os pés, não lava por completo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo e é até hoje. Ele é o nosso maior exemplo. Maior exemplo de quê, pastor? De oração, de entrega, de renúncia, de obediência. Tudo isso Jesus foi e muito mais. Aleluia. E se nós buscarmos, irmãos, comunhão com o nosso Deus, nós vamos se parecer com Jesus. As nossas atitudes, o nosso tratar, o nosso se comportar, o nosso falar, tudo em nós, toda a nossa maneira de viver será transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Para nós sermos uma nova criatura. Glória a Deus. A menina estava ali a serviço. Aleluia. E ela vai relatar para a mulher vai relatar para Naamã, e Naamã vai tomar uma decisão de ir até lá Samaria. Primeiro ele vai falar com o rei. Ele vai falar com o rei, e o rei vai mandar carta para que Naamã possa ir, aleluia, falar com o rei da Síria. Só que o negócio não era com o rei da Síria, o negócio era com o profeta Eliseu. Aleluia. E a Bíblia diz que ele vai levar presente. Ele vai tomar ali, aleluia, glória a Deus, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Aleluia. E quando o rei de Samaria leu aquela carta, pedindo para que ele purificasse, restaurasse a vida de Naamã, o rei ele vai ficar indignado, porque ele vai dizer: sou eu Deus, para restaurar a vida deste homem, a saúde dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só que o profeta estava lá. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi conduzido até Eliseu. Aleluia. O profeta que está aqui é Eliseu. E ele vai. Ele vai até a casa de Eliseu. E quando Naamã para ali com seus carros em frente à casa de Eliseu, não sei se era um quartinho, se era uma casa, a Bíblia não relata. Aleluia. Só que quando ele chega lá, Deus já tinha falado para o profeta. Porque quando ele chega esperando que Eliseu vá atender ele, nem para fora Eliseu sai. Glória a Deus. Nem para fora Eliseu se dirige. Aleluia. Mas fala para o moço. Deus já tinha revelado para o profeta que ia um homem lá que estava leproso para purificar da sua lepra. E o profeta só manda dizer para Geazi: fala para ele, e aí o Jordão se lavar 7 vezes, amém, e ele ficará curado da lepra. Deus ele tem suas estratégias e suas maneiras de trabalhar. Aleluia. Glória a Deus. Naamã, quando escutou aquela palavra, ficou indignado. Achou
achando bom, chegando lá da casa do profeta com o carro, com o presente, achou que o profeta ia se comover por isso. Aleluia. Irmãos, quem é profeta de Deus não é comprado. Aleluia. Comprado é profetas por aí que não são profetas, mas profeta de Deus, ele não é comprado. O milagre de Deus não pode ser comprado. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele fica indignado. Diz: mas porventura não há um rio mais limpo? Ele me mandar de sair para fora, ele saiu para falar comigo e me manda aí tomar banho no Rio Jordão, mergulhar no Rio Jordão. Não há um rio, porventura, mais limpo aqui? Na mãe da minha orgulho. Era um homem valoroso, sim. Estava leproso, estava. Tinha muito orgulho, tinha. Aleluia. E o orgulho, irmãos, é a soberba da queda de muitas pessoas. Glória a Deus. Se você vê pastores por aí, missionários, fulano era uma bênção, caiu. É o orgulho. É a soberba. Que é tão grande que derruba. E a Bíblia diz que Deus rejeita, Ele rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas por aí que acham que Deus é obrigado a fazer. Não porque Deus tem que fazer, não porque eu tenho dinheiro, não, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Deus não é obrigado a fazer nada. Não, Jesus, não tem que ir lá, não tem que fazer. Ele não. Ele não é obrigado. Ele faz se ele quiser. É nós que temos que nos humilhar. É nós que temos que correr atrás de Jesus. Não é Jesus correr atrás de nós. Ei, Ele é Senhor. E eu e você somos o quê? Servo. Você já viu o Senhor correndo atrás de um servo? Mas eu já vi um servo correndo atrás do Senhor. Então eu e você somos servos. Ele é Senhor. Ele não precisa correr atrás de nós. É nós. A mãe esqueceu disso. O profeta não precisava, não. Deus não precisava dele. Era ele que estava precisando do milagre. Então é ele que tinha que se humilhar. Aleluia. Era ele que tinha que descer. Era ele que tinha que buscar. E a Bíblia diz que vai chegar o moço. Ele fica indignado e quer voltar. E vai dizer assim: meu Senhor, se Ele te mandasse fazer uma coisa mais difícil, o Senhor não faria? Se Ele mandasse o Senhor para obter a cura, o Senhor não faria? O que custa o Senhor mergulhar no Rio Jordão? Ele pensou. Aleluia. E resolveu ir. Aleluia, gente. E a Bíblia diz que ele vai. Ele dá o primeiro mergulho. O Rio Jordão, irmãos. Ele dá o primeiro mergulho. Glória a Deus. Nada aconteceu. Aleluia, meu Deus. Mas eu creio que espiritualmente, cada mergulho que aquele homem dava, ficava algo lá embaixo. Talvez o primeiro mergulho que Naamã deu, ficou lá embaixo. Talvez o segundo mergulho que Naamã deu, não aconteceu nada, fisicamente, mas espiritualmente ficou o rio. Talvez o terceiro mergulho que ele mergulhou nas águas, nada aconteceu fisicamente, mas ficou a soberba. O quarto mergulho, nada aconteceu fisicamente, mas espiritualmente. Aleluia. O quinto mergulho, nada aconteceu fisicamente, mas espiritualmente eu creio que sim. O sexto mergulho, nada aconteceu fisicamente, mas espiritualmente sim. Glória a Deus. Sétimo mergulho,
O homem sumiu, e quando sumiu, tinha pego uma criança. Aleluia. A ordem foi quantos? Foi 7. Então o mergulho só ia acontecer na 7. Mas creio eu que Deus, quando deu ordem para o profeta, é 7 mergulhos. Cada mergulho, fisicamente, aos olhos de Naamã, nada acontecia, mas espiritualmente estava ficando a sujeira lá debaixo. O Senhor é água viva. Glória a Deus, amém. Ele é fonte de água. Aleluia. E cada mergulho que a gente dá na presença do Senhor, irmãos, fica algo de ruim lá embaixo. Porque nós não éramos bons. Jesus, ele não passou a nos amar quando nós não aceitamos. Jesus não passou a nos amar com amor incondicional quando eu disse um sim para ele. Jesus não passou a me amar e proteger quando nós chegamos aqui e agora estamos bonitinhos, não. Jesus já nos amava. Nós cheios de pecado, tranqueira velha, casa, tapera caída. Porque eu e você estamos assim. Aleluia. Cheio de lixo por dentro, de coisa ruim. O homem não é bom, irmãos. Bom é Deus. É isso, amém. Nem Jesus tinha um título de bom. Quando o jovem disse, bom mestre, ele disse, por que tu me chama bom? Bom é Deus. Nem ele quis. Então bom é Deus. Nós mergulhamos na presença. Eu tenho que parar, pastora? Não, eu tenho que continuar. Até Jesus voltar, tem que continuar mergulhando. Aleluia. Ramanaya. Nós não podemos parar. Porque no campo da vida, irmãos, enquanto nós estamos aqui no meio da nossa caminhada, pode agarrar carrapicho nas nossas vestes. E nós precisamos estar constantemente mergulhando na presença de Deus, nessa água viva que limpa, que purifica e santifica o ser humano. Aleluia. O pastor trouxe um estudo aqui. Foi o ano passado, se não me falha a memória, eu não me lembro o mês. Mas foi sobre o livro de Ezequiel, capítulo 47. Até o irmão Ítalo me pediu para o pastor José dar esse estudo. Que vai ter um homem com cordel medindo as águas. E ele vai medir, as águas vai estar nos tornozelos. Ele vai medir mais um pouco, a água dá no joelho. Ele vai medir mais um pouco, a água vem aqui no ombro. Ele vai medir, não dá para medir mais, tem que mergulhar. Chega ao ponto da nossa vida que não dá mais para ficar com água no tornozelo. Chega mais um ponto da nossa vida de uma comunhão com Deus que não dá mais ficar no joelho. Aleluia. Chega um ponto da nossa vida, irmãos, de intimidade com Deus, que a água não dá para ficar, que tem que mergulhar. Enquanto nós mais mergulharmos, mais limpo nós vamos ficar. E quanto mais eu e você nós mergulhamos na presença dele,
pastora, como eu posso representar a Deus sendo fiel a Ele em toda a tua maneira de viver, vivendo em novidade de vida, procurando a cada dia ter tempo com o teu Senhor, procurando ter comunhão com o teu Senhor, procurando ouvir a voz dele, desconhecendo a voz que não tem nada nele. Aleluia. É buscando, irmão. A obreira negra disse aqui muito bom: louvor é maravilhoso. Louvor é nós exaltando o nome do Senhor. A palavra é Deus falando com nós. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Nós estamos vivendo os dias que as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Nós estamos vivendo dias, pessoas amantes de si mesmas, egoístas, presunçosos, que querem viver na luxúria, no engano, na vaidade, entregando, mas nunca tem aqui. Salmo 24: quem habitará no tabernáculo do Senhor? Tabernáculo, céu. Quem habitará? O salmista fez uma pergunta. Aquele que é limpo de mão, puro de coração, e não entrega a sua alma, nem jura enganosamente. Aleluia, Deus é forte. A palavra de Deus nos dá critério. Como é que nós temos que viver aqui nesta terra para nós habitarmos no tabernáculo lá em cima? Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, como nós devemos ser representantes de Deus aqui nesta terra. É se envergonhando dele? Jamais. Glória a Deus. Aleluia. É se envergonhando do Evangelho de Cristo, quando está perto dos amigos, das amigas. Ei, agora eu vou crente, é? Agora eu vou ser crente. Aleluia. Agora tu vai para a igreja, já tem que ir 3 vezes mesmo, né? Precisa não. Tem que orar, é? Tem que ler Bíblia. Tem que se consagrar. Jesus, ele deixou toda a glória lá em cima por nós. Aleluia. Irmãos, se hoje, nos dias de hoje, as pessoas não querem renunciar, as pessoas não querem aceitar Jesus por coisas banais, coisas passageiras, coisas que não edificam a vida, imagina se chegar uma perseguição no Brasil. Imagina se o governo começar a tomar Bolsa Família, começar a tomar as Bíblias, começar a prender famílias por amor ao Evangelho de Cristo, começar a dizer: ou você nega Jesus, ou você perde seus benefícios. Não tem benefício nenhum para você, nada do governo tem para você. E aí, irmãos, se hoje aceitar a Cristo, adorar Jesus, as pessoas acham uma dificuldade tão grande. Você já imaginou? Nós estamos aqui, eu sempre digo isso, as portas abertas, ventilador